Olá, aqui é o Ermelino Espíndola e esse é o Papo com Lojista, o nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Hoje eu trouxe um tema absolutamente desafiador. Quem é mais eficaz, a inteligência artificial ou o ser humano numa análise de crédito para crediário? Por incrível que pareça, hoje é um tema assim que nos remete a reflexões interessantes porque a gente sabe que a inteligência artificial está entrando, é uma realidade em diversas áreas, não é? A gente sabe que os algoritmos estão tomando conta e com uma eficácia extraordinária. E aí, como todas as áreas são impactadas, a reflexão que eu estou propondo é: e na área do crediário, dentro da loja, será que faz sentido a gente comparar a performance de um analista experiente, que faz uma análise de crédito pelos critérios, vamos dizer assim, convencionais, fazendo entrevista, anotando os dados, documentos, etc. e tal, do potencial cliente, ou você jogar esses dados num algoritmo e qual resultado, qual tipo de análise que o algoritmo, a inteligência artificial traz e qual é a eficácia, não é? Ou seja, o que se vai conseguir em termos de inadimplência, aproveitamento de limite de crédito, etc. e tal. É sobre isso que a gente vai falar nesse papo de hoje. Se você está vendo a gente pelo YouTube, eu sempre lembro você que os recadinhos básicos, né? Não esquece de já deixar o seu like aí para você curtir o vídeo, deixar o seu comentário, faça as suas observações, isso é muito importante. É interessante a gente trocar essas ideias e você expressa a sua opinião, faz a sua crítica, o seu elogio, enfim. Se você gosta de ouvir, a gente está nas principais plataformas de podcast. É só procurar Falando de Loja aí no seu tocador de podcast preferido que você vai encontrar a gente. Não é? Então vamos lá. E se você ainda não me conhece, entre em falandodeloja.com.br e veja minhas mídias sociais, plataforma de cursos, materiais gratuitos que a gente distribui, cursos gratuitos, e-book, enfim, tem muito material para lojista. Mas vamos ao tema de hoje, que é um tema bem desafiador mesmo. Né? Por que eu estou colocando isso? Porque a gente tem um parceiro, um apoiador aqui no canal, que é a Meu Crediário. E a Meu Crediário trabalha exatamente com inteligência artificial para fazer análise de crédito. E quando eu digo para os lojistas o seguinte, você acredita que apertando um botão só com o CPF, em 3 segundos, de 3 a 4 segundos, o algoritmo consegue te dar um resultado de análise e muito mais eficaz do que um analista de crédito experiente, né? Muitos lojistas ficam, será que isso é possível? Como que isso funciona? Por quê? Bom, eu quero trazer dados objetivos e científicos e não opinião. Né? Então existe uma distância muito grande entre uma opinião e um fato objetivo, um dado concreto. Né? O que eu vou trazer não é opinião, é um fato, baseado nas pesquisas que o Daniel Kahneman traz no seu livro Rápido e Devagar. Se você ainda não conhece, aliás, eu recomendo a leitura, um livro espetacular, 100% baseado em pesquisas científicas, em dados objetivos, não tem nenhum achismo ali, isso é muito importante porque embasa realmente, você vê que existe uma distância muito grande quando se faz estudos, pesquisas, análises, não é? Se comprova empiricamente, né, dentro da experiência, que aquilo realmente corresponde com a realidade, não é só uma opinião, alguém que acha que pode ser daquela maneira ou não. Então, diversas experiências foram propostas e realizadas por psicólogos, por israelenses, americanos, enfim, do mundo todo, para se fazer exatamente esse estudo. Não é? Quando uma pessoa, um ser humano, faz uma entrevista, faz uma análise, não só uma análise de crédito, mas uma análise, por exemplo, para recursos humanos, para uma análise de aptidão, para contratação, para escalação de pessoas dentro de atribuições profissionais, não é? Por exemplo, o exército israelense utilizou esse tipo de experiência, né? Através de um questionário com algoritmos, a partir do resultado do algoritmo, das notas, né? Da pontuação que esse algoritmo conseguiu, se fazia a alocação, então,
daquele soldado, se ele era mais para uma área de infantaria, mais uma área de retaguarda, enfim, alocar adequadamente a partir do perfil que aquela pessoa tinha. E a comparação com a decisão quando era feita por um superior hierárquico ali, por uma pessoa que fazia a entrevista e a pessoa, a partir da sua experiência, do seu ponto de vista, tomava a decisão. Por incrível que pareça, adivinha o que aconteceu? Sim, o algoritmo teve uma eficácia muito, 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 muito superior do que as escolhas feitas por gente que tinha muita experiência, por um ser humano que estava habituado a fazer aquele tipo de trabalho e, na verdade, o aproveitamento, o índice de acerto foi indiscutivelmente superior a partir do algoritmo, né? Por quê? Porque aí é que vem a coisa interessante. Vamos trazer para a nossa realidade aqui, que é a análise de crédito, crediário e tal, né? Porque você, quando faz uma análise de crédito, você tem alguns critérios que precisam ser analisados e alguns objetivos a serem alcançados. Os básicos, os principais primeiro, se aprova ou não, ou seja, se vale a pena dar crédito para essa pessoa. Segundo, qual o limite de crédito, né? Quer dizer, primeiro eu analiso, quando a gente faz um cadastro de um cliente no crediário, dá para vender ou não dá para vender? Essa é a primeira pergunta. A segunda, se dá para vender, quanto? Qual é o limite adequado que eu devo disponibilizar para essa pessoa? Não é? E terceiro, qual é o plano de pagamento mais adequado para o perfil dessa pessoa, desse cliente que está sendo analisado. Então, basicamente, é esse o objetivo para como a gente chama, né, calibrar a inadimplência, ou seja, para você falar, não, meu risco está limitado a isso aqui, então eu vou analisar e tal. Quando você traz para o ser humano, você tem uma série de vieses, não é? de fatores que acabam interferindo na análise. Exemplo, através do estudo científico do Kahneman, por exemplo, ele traz coisas que a gente fica assim... fala, nossa, é inacreditável, né? Como, por exemplo, o próprio clima. Né? Um dia que está muito quente e tal, a pessoa está sufocada, está estressada, né? Esse analista, ele tende a tomar decisões mais duras, ser mais rígido, porque está de mau humor, é uma pessoa que está mais crítica, etc. e tal. E às vezes só de você ligar o ar-condicionado, refrescar aquele ambiente, a pessoa ter uma melhora ambiental ali, ergonômica, né, de situação, ela muda o perfil da análise, ela fica mais, né, mais aceitável, mais complacente, mais generosa. Né? É incrível isso. Então, e como que se comprovou isso? Pegando, por exemplo, eu estou trazendo aqui a questão, dei o exemplo do Exército, mas você também tem exemplo de análise que foram feitas por decisões judiciais, não é? Trouxeram casos para um grupo de juízes, né, para que eles decidissem, né, qual é a sentença que você daria para esses processos aqui. Né? E depois de um certo tempo, trouxeram os mesmos processos para os mesmos juízes e para eles refazerem a análise. E adivinha o que aconteceu? Os julgamentos eram diferentes dependendo da época e assim, do estado de espírito do julgador. Né? Então, quando você traz isso para o ambiente corporativo, a gente vê que é indiscutível quando você tem uma análise de um ser humano e quando você tem uma análise fria, matemática, de um algoritmo que realmente vai fazer. E o que impacta, o que decide, o que define isso? Não é? É que o algoritmo, por questões óbvias, ele é frio, não é? Ele é um cálculo, então ele não está sujeito a humores, a vieses, a preconceitos, a estado de espírito. Não é? O algoritmo é um algoritmo, ele vai simplesmente fazer uma análise a partir dos critérios que foram definidos, não é? E a partir disso vai tomar uma decisão embasada nesses critérios que vai definir, então vai manter um certo padrão. Se você pegar uma análise e depois passar um certo tempo e mandar refazer a análise, o resultado vai ser exatamente o mesmo, a não ser que você mude os critérios, não é? Percebe? Já um ser humano, você manda fazer a mesma análise. Isso acontece com professores corrigindo provas de alunos. Né? Também tem testes em cima disso, que você dá as provas, depois você traz novamente para um outro momento, o professor analisa aquilo que ele foi, às vezes, rígido, deu uma nota baixa numa redação ou numa resposta que o aluno teve que contextualizar e tal, e dependendo do momento que o professor analisa a mesma prova, ele interpreta de maneira, ele ou ela, né, a pessoa interpreta de maneira diferente
o resultado e atribuir uma nota distinta para o mesmo aluno, nas mesmas circunstâncias, o que vai mudar aí? O estado de espírito da pessoa que está analisando, dependendo do momento. Então, perceba que é um assunto seríssimo para a gente entregar um departamento que compromete não só o financeiro, não é? Porque a gente está falando de inadimplência, de recebimento, de geração de cobrança depois, e de uma série de implicações que têm um impacto significativo na empresa, mas você tem um outro lado, que é o impacto nas vendas. Quantas oportunidades, às vezes, são deixadas de aproveitar porque houve uma rigidez, houve um preconceito, às vezes, E eu digo isso não que a pessoa seja preconceituosa, mas não, isso é inconsciente, a pessoa às vezes não percebe. Um dia que ela está mais estressada, mais irritada, ou às vezes pelo alguma lembrança, ela olha para aquela pessoa e remete a uma lembrança desagradável, que ela teve uma experiência na vida, etc. E tal, e isso inconscientemente pode gerar um tipo de reação mais dura, mais rígida e tal. Ou seja, o ser humano está sujeito a esse tipo de variações de humor e de critérios de análise, enquanto que um algoritmo não. O algoritmo ele tem uma eficácia assim padronizada. Ou seja, faz sentido, então, além de um outro fator aqui que a gente nem comentou, que é a velocidade de análise. Não é? Um algoritmo, ele instantaneamente é incrível, né? Como você conversar com a inteligência artificial hoje, essas todas que estão disponíveis aí, Perplexity, o ChatGPT, o Gemini da Google, que você conversa ali, você faz uma pergunta e imediatamente vem uma resposta e tal. Ou seja, a análise é instantânea e já vem a resposta muito rapidamente. Na análise de crédito, através da Meu Crediário, o algoritmo também é instantâneo. 3, 4 segundos e você tem uma análise objetiva com o limite de crédito definido. Se aprova ou não aprova, qual o limite e qual o plano mais adequado para você, vamos dizer assim, liberar o crédito para esse cliente, calibrando, definindo qual o perfil que você quer trabalhar. Não é? Quando eu digo isso, você tem lá, esse cliente é um perfil A, o risco de inadimplência é 2%, esse aqui é B, é X%, é C e tal. E aí, a partir do seu planejamento de qual é o nível de risco que você quer trabalhar, você vai, né, definir o grau de aprovação a partir dos resultados da análise feita pelo algoritmo da Meu Crediário. Né? Se você quer mais informações, se você acha interessante, se você trabalha com crediário e ainda não tem a Meu Crediário aí disponível na sua empresa, entre em contato através desse endereço aqui, fala que você viu aqui comigo e que você quer mais informações. Não, eu quero saber como é que funciona isso para o meu crediário aqui na loja, como é que eu posso trabalhar, quanto custa isso, que retorno que me dá, enfim. Entre em contato que eu tenho certeza que você vai se surpreender. É uma ferramenta poderosa de alavancagem de resultados, calibragem de inadimplência e você define exatamente aquilo que você precisa na sua loja para você otimizar os seus resultados. E isso, nos tempos atuais, faz uma diferença incrível nessa competição absurda que a gente tem hoje no mercado. Beleza? Então é isso. Entre em contato com o Meu Crediário, pense sobre isso, pesquise, vá a fundo, porque você vai ver que quem não se atualizar, quem não tiver as ferramentas mais adequadas, vai enfrentar dificuldades com certeza para competir nesse cenário hoje que a gente tem, nessa realidade hoje aí que é desafiadora. Beleza? Então é isso. Te vejo por aí, sucesso e um grande abraço.